como sair das dívidas sem um plano? Tem. Sabe por que eu falo que tem como sair sem um plano? Porque eu vejo pessoas que vendem a casa que moram para pagar a dívida. Quem nunca pensou em vender um carro, uma dívida, ou pegar um dinheiro com alguém, tipo, vou ligar pro meu pai e vou pedir para ele me emprestar um dinheiro e aí eu quito tudo, né? E aí eu falo que isso é sair das dívidas sem um plano. Porque quando você simplesmente vai atrás de mais dinheiro para pagar a dívida, juntar tudo numa parcela só, isso não é um plano. Isso é uma coisa que você falou assim, eu acho que se eu fizer isso, funciona. E eu sei que algumas pessoas vão por esse caminho. Eu sei que um dos maiores erros que as pessoas cometem é sair das dívidas sem um plano. Só que aí, quando você sai das dívidas, né, se você começa essa jornada de sair das dívidas sem um plano, a chance de você voltar a se endividar é muito grande. Só que eu nunca entro nessa área porque a galera fala assim, eu me endividar de novo? Jamais. Quando eu conseguir pagar minhas dívidas, eu nunca mais vou dever de novo. Mas o fato é que a estatística do Serasa diz o oposto. Diz 60%, ou seja, de um grupo de 10 pessoas, 6 pessoas, depois que limpam o nome, voltam a dever, porque não trabalharam o problema, a causa, a cura do problema, trabalharam só o sintoma, né, que é estar com o nome sujo ou estar atolado em dívida. E aí, quando a gente entende isso, a gente fala, então sem um plano é um erro, porque eu posso pagar mais caro pela minha dívida, pagar por 3, 6 vezes mais, isso acontece muito, principalmente nos reparcelamentos malucos que os bancos fazem, os sob medidas da vida, e todas as renegociações que tem um nome bizarro em cada banco e que triplicam a sua dívida. Eu falo que isso é sair das dívidas sem um plano. Agora, você tem como sair das dívidas com um plano certo e com um plano errado. E por que eu falo isso? Porque eu, da GL Vipert, né, não encontrei uma da GL Vipert para me mostrar que existia a possibilidade de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, eu criei um plano de sair das dívidas. Um plano da minha cabeça. Eu juntei um pouco do que eu vi de uma coisa na internet, um pouco do que eu vi no livro, um pouco do que eu via na intranet do banco, um pouco via, às vezes uma pessoa fazendo, ia lá e copiava, então eu saí das dívidas sem um plano. E isso foi muito sofrido para mim. O custo de sair das dívidas dessa forma, com um plano errado, né? Foi que eu paguei a minha dívida por um valor maior do que eu realmente devia. Teve uma dívida em específico que quando eu troquei de banco, saí do HSBC e fui para o Santander, que eu fui convidada a trabalhar no Santander, eu fiz um acordo extrajudicial e aí sei que sobrou mais ou menos uns 60 e poucos mil, eu fui achando que eu ia quitar a minha dívida e eu acabei pagando por 60 mil uma dívida que eu poderia ter pago por 15. Então, assim, dinheiro da minha rescisão, rasguei e joguei fora. Não era bem uma rescisão, porque eu pedi para sair, mas era um acerto que eu fiz lá. Eu saí das dívidas do jeito errado. Não é possível que não tenha um jeito mais fácil. E aí eu falei, não, tem um plano que funciona, que foi quando eu comecei a aplicar o Mais Dinheiro Zero Dívida, que é o meu método, e começou a funcionar. Funcionou com a Franciane, minha primeira aluna, e aí eu falei, opa, esse negócio funciona. Só que, apesar da DGL ter saído das dívidas do jeito, com um plano errado, com um plano troncho, nem tudo que eu fiz foi errado. Então, assim, nem tudo que eu fiz no meu processo de sair das dívidas foi errado. Tanto que muito do meu método são coisas que eu apliquei. E é sobre estratégias, sobre passos que eu apliquei na vida, que eu apliquei no meu processo, que funcionaram e que muito mais do que isso, eu trago até hoje comigo, né? Eu brinco com todo mundo que quando você passa por um processo de transformação, que você começa a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, você cria uma nova vida. Você se torna um outro eu. Você se torna outra pessoa. Não tem como você passar por esse vale, porque sim, sair das dívidas é simples, mas não é nada fácil. Não tem como você passar nesse vale que a pessoa que se propõe a passar vai passar e sair sair como entrou. Você vai se transformar. Vão ter momentos de desafio que, assim como um diamante é forjado, né? Você vai ser forjado e vai criar a sua nova vida. Então eu falo para todo mundo, né? Falo para os meus alunos, vocês estão criando a sua nova vida com mais dinheiro e zero dívida, né? Que é o nome do meu método. E eu falo sempre para eles, é uma nova vida. E as coisas do velho eu não somem de uma hora para outra. As coisas do seu velho eu, o seu eu antigo, que vai falar assim, compra, parcela em 10 vezes. É assumir, é um processo de transformação mesmo. Algo que eu falo muito para as pessoas é que eu não sou muito da parada da motivação, de yes, vai lá, você consegue. Eu sei que isso, e a gente usa muito isso aqui. Eu falo de plano de fundo, mas eu não estou aqui para trazer um
papo motivacional para você. Seja otimista, você consegue, vai lá, acorda cedo e vai lá. Isso faz parte, mas só isso por si não vai resolver, porque existe um ecossistema na vida de um endividado. É como se fosse assim, ó, assim como tem esse quadro, essa luz aqui, que existe um ecossistema em volta de um endividado, coisas que fazem parte da vida dele que exatamente, muito provavelmente, causaram um endividamento. Eu chamo isso de efeito colateral. Então, assim, o efeito colateral de sair das dívidas, ele vai ficar na tua vida. Então, ele não vai simplesmente assim, passei por um processo de sair das dívidas e você é a mesma pessoa. Então, para fechar esse raciocínio, é isso que eu quis te falar, que são os efeitos colaterais que vão acontecer quando você começar e passar por esse caminho de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, tá?